Eu trouxe hoje para conversar com vocês, a gente fala bastante sobre os problemas de falta de padronização em todas as instâncias quando precisa se tratar crimes virtuais ou incidentes de segurança, e não é diferente quando a gente fala de grupos de resposta a incidentes de segurança, uma coisa que hoje já está um pouco mais divulgada, mas que aprendemos no âmbito da UFRN, quando eu trabalhava ainda lá como Security Officer, a fazer isso na unha, ou descobrir como é que se fazia, conversando nos corredores e partindo de recomendações em lista de segurança. Hoje a coisa está mais formalizada, e a experiência que eu vim trazer para vocês aqui é de um grupo que eu não faço mais parte, mas que fundei, chamado Nariz, o Núcleo de Atendimento e Resposta a Incidentes de Segurança, que no próximo dia 1º de novembro faz 10 anos. Eu estive lá no Nariz, conversando com a equipe atual, colhendo outras informações, e a ideia é conversar com vocês uma coisa que vocês já viram aqui em outras instâncias, se der aquele déjà vu, quando a gente falar de falta de padronização, a gente falar de falta de capacitação, não é déjà vu. Em todos os locais ou em todas as instâncias acontece isso. Mas a boa notícia é que a colaboração e essa padronização vem vindo com o tempo e a gente cresce aproveitando momentos como esse. Falando de incidente de segurança, e é bom ficar bem claro isso, quando se propõe a criar um grupo ou se atuar atendendo a incidentes de segurança, que isso é diferente de ameaça. Muitas instituições, sejam elas acadêmicas como o Nariz, ou mesmo instituições ligadas à iniciativa privada, resumem ações a apagar incêndio, a tratar ameaças, ou só quando se sente que vai ser vítima ou foi vítima de algum incidente de segurança, é que passa a tratar isso aí. Isso não é incidente, isso é ameaça. O ideal é que se trate proativamente ou preventivamente também, para evitar que se aconteça, que se registrem incidentes de maior gravidade. Na hora em que você inibe, que você coíbe a prática seja de crimes cibernéticos ou violações de política de segurança das instituições, preventivamente, através de assinatura de termos, por exemplo, ciente da política de segurança, ou deixando clara a política de restrições, de punição em caso da incorrência contra a política de segurança, isso aí já inibe de cara. A gente vê isso também, nós vimos até agora aqui, devemos ver mais nas nossas leis, né? Quando as leis elas são mais severas, isso gera um certo receio de se praticar o que a gente vê hoje, a impunibilidade ou a disseminação dos delitos de informática. Quando a gente passa a olhar só para as ameaças, a gente vê só aquela pontinha do iceberg, essa foto é bastante utilizada, a miopia do iceberg, né? Você olha lá para cima e vê, por exemplo, que aconteceu um incidente de segurança na sua instituição. Ou seja, houve um registro que alguém clonou o cartão, tirou o dinheiro, fraudou, e quando você é chamado a cooperar, ou quando se dá conta, já houve a perda financeira, já houve uma série de problemas, até de exposição de quem está sendo investigado, e quando você vai ver lá na ponta do iceberg, não vê que aquele crime ou aquele incidente já vinha sendo preparado e vinha sendo ampliado há dias, semanas, meses. É comum, ou foi comum, encontrar em algumas investigações do Nariz, máquinas que estavam há 1 ano, 2 anos invadidas, e máquinas, inclusive, que tinham em seus discos rígidos mais dados de atacantes ou de quem utilizava indevidamente do que a própria empresa. O HD tinha megas e megas na época, né? Hoje seriam gigas e gigas de dados que o HD era usado como repositório de malwares e de dados de coleta de scan em outras máquinas. Enquanto que a empresa usava 5, 10% do seu HD, tinha 40%, 50% comprometido ou preenchido com dados dos atacantes. As motivações, então, para a criação de uma estrutura de apoio a incidentes de segurança passa, primeiramente, pela complexidade de hardware e software, né? A diversidade e a necessidade de se atualizar tecnologicamente, desde as máquinas dos usuários, mas também o seu parque computacional, quando se fala de instituições públicas ou privadas, grande número de vulnerabilidades em função do próprio de como o software foi feito, mas também
da descoberta por interessados em fraudar esses sistemas, falsos positivos e falsos negativos, ferramentas que ou mal configuradas ou que não atingem o seu objetivo, produzem produzem evidências que são falsas, ou seja, os falsos positivos, ou dá falsa sensação de segurança na hora em que não apontam incidentes em andamento e que existe quando a ferramenta não é bem configurada ou não é adequada àquela situação específica. Facilidade em ocultar os passos de uma invasão, dependendo de como a equipe esteja preparada, ou da abrangência da rede, quantidade de pessoas, do cenário em que o atacante pode encontrar. Comunicação rápida e eficiente entre os invasores, que se comunicam melhor do que boa parte das equipes. É comum encontrar também em máquinas comprometidas que tinham serviços que não usavam criptografia, que os atacantes entravam nessa máquina e usavam para entrar novamente de canais encriptados. Ou seja, enquanto o administrador usava um telnet para entrar na máquina, o atacante tinha colocado um servidor SSH para entrar, porque ele sim se preocupava com segurança mais do que a própria administração. E a legislação ou a falta de legislação específica. E legislação e também de padronização, seja através da falta de política de segurança da instituição ou da legislação específica, quando a gente fala de leis. Mesmo problema resolvido de várias formas diferentes. E aqui está um ponto principal para se cooperar. E é uma coisa que vem crescendo, isso é um ponto positivo, a cooperação entre os grupos de resposta a incidente, padronizando, isso tem gerado documentos, normas técnicas e até livros sobre resposta a incidentes, onde, quando vários grupos faziam coisas de formas parecidas, semelhantes, mas que todos tinham passado pelo caminho das pedras até chegar a essa situação, a essa condição, isso se transforma numa norma e diminui o trabalho. Ainda, banalização do consultor de segurança, né? Comum se encontrar pessoas que se dispunham a resolver o problema de segurança da empresa e sem preparação, capacitação para isso, mas com um pouco mais de conhecimento, com uma conversa diferente junto ao gestor e diante da falta de ação da sua equipe interna, passavam, por exemplo, a comandar ou ter acesso a dados privilegiados, passando por consultor de segurança. Ex-invasores vendendo proteção, o falso conceito de saber invadir ser igual a saber proteger. Numa das turmas é comum encontrar nas turmas de segurança da informação ou computação forense, seja no IFRN ou nos cursos de especialização que a gente dá, pessoas que dizem, mas que momento a gente vai aprender a invadir? Já chegam com aquela cultura na primeira aula de que tem que fazer alguma coisa, ou comprometer um sistema real de produção para mostrar que sabe, ou testar o professor para saber se ele sabe, para a partir de então se pensar em segurança. E há até uma frustração quando se diz, vamos fazer isso num ambiente controlado, montar um laboratório. Não, eu quero saber como é que eu entro na empresa tal, picho a página tal. Existe uma cultura errada de que a forma como você chega a dominar, ou pelo menos passar a conhecer mecanismos de segurança, na hora em que você se compromete o sistema dos outros. Invasores com pouco nível de conhecimento, mas com ferramentas muito bem feitas ou bem eficientes. Ferramentas automáticas que fazem tudo, desde o processo de scan, de identificação de vulnerabilidades, até o ataque de fato, comprometimento e manutenção do acesso. Falta de experiência, capacitação de equipes de TI, eu acho que isso não acontece em canto nenhum aqui. E desatualização de sistemas operacionais e serviços. Geralmente a porta de entrada, na grande maioria dos casos, é por aí, serviço desatualizado ou o próprio sistema operacional. E isso foi agravado com a entrada do crime organizado dentro desse cenário de incidentes de segurança. Há algum tempo atrás, pouco tempo mesmo, nossa preocupação eram pequenos grupos que pichavam páginas, ou alguém que queria deixar um aviso que a turma dele era legal, ou alguém que entrava para usar aquela máquina para conseguir entrar em outra máquina e mostrar poderio. E era uma coisa bem nerd, uma coisa bem dentro de um ambiente onde você tinha caras e tinha perfis de quem incorria em incidentes de segurança. Quando o crime organizado se associou a esse conhecimento e viu
junto com o crescimento do comércio eletrônico, do e-commerce, o uso dos usuários prioritariamente no acesso a bancos pela internet, e isso começou a se tornar um problema maior, né? Então se viu que era-se feliz e não sabia na hora que se corria atrás de nerds que queriam simplesmente pichar páginas. Vamos voltar um pouco então no tempo, ver quando é que começou o nariz. E em 98, eu trabalhava na Superintendência de Informática da UFRN, quando me deparei com o convite do professor Galileu, que hoje é perito da Polícia Federal, era então superintendente de informática, e me entregou essa máquina, né, uma Ultra 1 da Sun, com o sistema operacional Solaris, com um software de firewall chamado Checkpoint Firewall One, da empresa israelense, a Checkpoint. Pois bem, nem eu sabia, nunca tinha mexido numa Ultra 1, não conhecia o sistema Solaris e nem sabia o que era o Checkpoint Firewall One. E eu perguntei, por onde é que eu começo? E vi uma pilha de livros, os manuais, e recebi ainda a seguinte informação: olha, o que você mexer aí pode gerar algum problema nessa estrutura. A rede da UFRN, se você tirar uma regra daí ou colocar uma regra indevidamente, você pode comprometer essa estrutura. Acesso discado, então tinha um acesso discado, um acesso via cabo, uma intranet com mais de 80 subredes internas, o acesso ao POP, o ponto de presença da RNP, e o acesso à internet, tudo passava por essa máquina aqui, uma placazinha Quadfest, quatro interfaces LAN, e bem, então foram alguns meses aí de pisando em ovos, como desarmando minas, né? Cavava um pouquinho, verificava, fazia um teste, o telefone tocava, se tremia todo ali, mas com alguns meses, na realidade, um ano depois, de 99, nós começamos a tomar decisões mais consistentes, se apropriando da política de segurança, vendo os problemas de fato e deixando de apagar incêndio. O detalhe é que até então, até 98, a administração dessa máquina era feita de forma esporádica. Precisava-se colocar uma regra, chamava alguém, lia-se um livro, colocava uma regra, e assim era a política de segurança ou a estratégia de segurança dentro da instituição. E formou-se, então, em 98, a EUKIP, né? Autodenominado Security Officer. Na realidade, fui contratado via fundação com o título de analista de internet, foi isso que eu tinha carimbado na minha carteira, e passamos a tentar montar uma equipe de segurança, um grupo de resposta. Quem foi fundamental nesse momento aí? O CAIS, da RNP, o CERT, e alguns grupos de acadêmicos, grupos de resposta a incidente acadêmicos, e com certeza eventos de segurança, os corredores, a conversa, sempre que se retornava de algum evento, corria para fazer alguma coisa diferente, mas tudo ainda sem padronização. Quais eram os desafios imediatos? Identificar, formalizar e gerenciar processos, para gerenciar tarefas associadas com tratamento de incidente de segurança, e, inicialmente, de forma reativa e depois proativa, identificar os serviços que auxiliassem o processo de tratamento de incidente de segurança. Era necessário preparar, proteger, detectar, fazer triagem e responder incidentes de segurança. Na prática, ou num primeiro momento, para uma única pessoa fazer esse tipo de atividade, o que precisávamos fazer? Otimizar e dominar as regras do firewall era fundamental, descobrir o que se estava bloqueando, o que estava passando, para ver no nosso principal componente de segurança que poderia se fazer, instalar e manter um IDS de rede, que não existia, então estudar, implementar um IDS, depois isso passou para 3 IDS em perímetros distintos, manter atualizados os sistemas operacionais e serviços nos servidores, que era a principal causa de problemas de segurança, responder a todos os incidentes reportados na instituição, chegavam e-mails de grupos de resposta ou de algumas instituições que eram atacadas a partir de máquinas da UFRN, e ninguém sabia o que fazer com isso. Precisava de orientação adicional para isso. E, por último, reportar incidentes a partir da análise e triagem de logs. Nunca havia sido feito de forma efetiva uma identificação de um incidente contra a instituição e
reportar isso à rede de origem. Isso foi e é o básico para um grupo de resposta. Então surgiu aí em 2002, na realidade 4 anos depois, com um grupo de 3 pessoas já, 2 analistas e um bolsista, o NARIS, Núcleo de Atendimento e Resposta a Incidentes de Segurança, com objetivos claros, atuar na prevenção, investigação e resposta a incidentes de segurança dentro da rede do FRN, então a rede acadêmica, e essa equipe visava diminuir o tempo de detecção, investigação criteriosa e diminuir o tempo de resposta a incidentes. O que passou-se a fazer para atingir esses objetivos? Acompanhar listas especializadas, e outras nem tão especializadas assim, atualizar sistemas operacionais e serviços, cooperar com administradores locais. Como eu falei, dentro da própria rede da instituição existiam várias sub-redes com seus administradores e egos específicos ou variáveis. Alguns que diziam, por exemplo, eu não quero que haja política de bloqueio de spam, porque tem usuários que gostam de receber esse tipo de mensagem. Existia esse tipo de gente. Ou eu escutei falar numa coisa chamada honeypot, e eu quero colocar isso aqui para testar e ver o que é um ataque. Então, essa meio que uma autonomia interna e conversar com esses administradores, trazer para junto e cooperar foi um desafio bem significativo. E testes de penetração, coisas que não se fazia, que é bem popular hoje, mas na época ainda se ensaiava, que era testar, utilizar ferramentas de exploração contra nossos próprios sistemas, buscando o elo mais fraco para identificá-lo antes que alguém identificasse externamente. Nessa padronização de procedimentos na investigação, alguns pontos importantes. Identificação se o ataque foi interno, externo, se é spam, worm, vírus. Algumas vezes, alguns worms, eles próprios faziam ataques ou pseudo-ataques internos, e a quem vai se reportar um incidente feito a partir de um worm? Será que a máquina infectada de onde partiu aquela infecção ou aquele ataque, de fato, teve alguém por trás ou era um worm específico? Identificação disso aí. Foi invasão? Foi ataque e negação de serviço? Uma pichação? É uma fraude? Como se preserva a cena do crime ou a cena do incidente? Fazer assinatura hash de dados, de dispositivos, de HDs, de equipamentos, de pendrives, na realidade de disquete que estivesse próximo da cena do incidente. Necessidade de ajuda externa. Como era uma instituição federal, havia aí o apoio da Polícia Federal, que estava ainda aí ensaiando o seu grupo de resposta na época. Hoje passou a ser um grande parceiro e tem uma dimensão bem maior, e está muito mais bem preparada com os últimos concursos, mas na época também havia problema de pessoal no âmbito federal. Relatório, a maior dificuldade para a equipe técnica de informática é escrever, mas isso também foi passou por capacitação e o costume de se produzir relatórios sobre o que se fez e de forma clara. De forma clara se for necessário, inclusive, desenhar, né, não tem aquela brincadeira, quer que desenhe? Muitas vezes sim. Mostrar ao gestor como é que houve um processo de incidente, um incidente de segurança, não pode se resumir a mostrar logs e apontar de onde veio, mas alguns relatórios traziam desenhos. E sigilo, na grande maioria dos casos. Depois disso, a resposta a incidentes. Foi um incidente interno, a instituição passou a ter, depois da identificação, processos administrativos contra servidores, contra alunos. Então, tivemos casos, por exemplo, de os mais leves, alunos serem advertidos e perderem bolsas, mas servidores públicos responderem processos administrativos em função de algum procedimento que incorreu em algum prejuízo para a instituição. Então, claro, ainda muito frágil o embasamento legal para se fazer um processo administrativo e, na grande maioria dos casos, a comissão que fazia parte disso chamava o grupo para descobrir o que de fato estava se acusando ali. Identificação de incidentes externos, rede remota de origem e destino, notificação da rede remota, medidas restritivas de acesso, cruzar dados e identificar cada caso individualmente e acionamento da polícia quando era o caso. Sim, houveram casos bem graves lá, não só de fraude, mas e outros nem tanto que foram resolvidos de forma
dentro da própria instituição, alguns casos que cinematográficos, né, como o caso de um casal separado que faziam parte da instituição, que buscaram o apoio para descobrir a verdade. O ex-marido chegou lá informando que tinha recebido um e-mail ameaçando da ex-esposa. Os dois usaram o provedor da instituição. O fato era como descobrir se o e-mail foi enviado por ela mesma. Agora há pouco a gente viu aqui os colegas colocando que identifica-se o computador de onde partiu a partir do IP e a pessoa não. Isso foi um caso real, porque depois de 2 semanas de investigação, veja, não chegou à esfera, não chegou a acionar a polícia aí, foi uma coisa interna, cooperando com os colegas lá. Descobriu-se que o e-mail saiu da máquina da ex-esposa, no horário especificado, 3 horas da manhã, com a ameaça, mas depois de ter insistido bastante de que não tinha sido ela que tinha enviado esse e-mail, verificamos que a máquina tinha uma porta aberta, a 3389, então o protocolo RDP, foi instalado um terminal service nessa máquina. E a coisa começou a ficar esquisita. Moral da história, ou resumindo esse caso em específico, a mulher, a mulher que estava separada do marido, ela conversava com um garoto que fazia a manutenção do computador dela e abriu o coração para ele, dizendo que tinha sido casada, mas não gostava quando o filho ia ficar com o marido. E o fato foi que esse garoto namorou-se da mulher, tomou as dores dela, instalou um terminal service na máquina, conectou remotamente a essa máquina e mandou o e-mail da máquina dela para o marido fazendo uma ameaça. Então, veja só, no final das contas, como o Moção que foi citado aqui, quem utilizou a máquina não foi nem o irmão dela ou a pessoa que estava ao lado, como foi o caso, mas alguém que remotamente conectou e usou a máquina. Qual IP que estava registrado? O IP da máquina dela. Para chegar até esse ponto e chegar até a pessoa, em alguns casos, se para no meio do caminho e pode se cometer aí fazer uma acusação grave. E agora tudo caminhava para ser a mulher. E no final das contas tinha sido um namoradinho dela. Isso foi resolvido internamente e não chegou a sair de dentro da instituição. Mas só para dar um exemplo prático de uma atividade do nariz. Então, foram definidas áreas de atuação, IDS periféricos, firewall, atualização de sistemas operacionais e serviços, servidor de logs centralizados, todos os principais servidores registravam localmente, mas concentravam seus logs num servidor de logs centralizado. Isso era fundamental para fazer cruzamento de dados, é fundamental. Política de segurança local em servidores, então se fazia assinaturas hash dos principais binários e mantinha isso numa base centralizada e, periodicamente, era checado se os binários haviam sido alterados, se sim, havia indícios de comprometimento daquela máquina. Backup centralizados dos servidores, documentação das atividades do núcleo e serviços à comunidade, para 3 pessoas. Falando, então, dos IDS periféricos, da manutenção ao IDS, inicialmente, na zona desmilitarizada, e depois instalação nos outros pontos de acesso remoto, ou na ligação da rede da instituição com outros parceiros, análise de log e procedimentos reativos de notificação e regras no firewall. Se houvesse necessidade de fazer restrições a partir de identificação de algum problema nos logs do IDS, se fazia restrições diretamente no firewall. No firewall principal, o primeiro desafio era manutenção das regras, se apropriar disso aí. Primeiro, a licença do firewall até então, Checkpoint Firewall One, era uma licença que, do custo bastante elevado, havia sido, na realidade, um presente para a instituição que tinha adquirido algumas máquinas da SAN, e atualizar essa licença era bem custoso. A decisão era, pede-se à direção para fazer a atualização, mantém-se uma versão desatualizada ou parte para uma outra solução. Houve uma experiência com um firewall intermediário, o firewall da Aker, mas, finalmente, 3 anos depois, instalou-se, está até hoje, o Goiamoon, né, que é um servidor Linux com firewall NetFilter e iptables. Recentemente tentou-se trocar, eu tomei conhecimento, por uma solução comercial e, diante do
do que se fazia com o firewall, o IP Tables, e o que pôde se fazer com esse firewall comercial, os resultados que se conseguia se retornou para o Linux. O fato é que tem até hoje um firewall baseado no IP Tables. Documentação dos scripts de arquivos de configuração, um plano de contingência. O firewall nunca tinha falhado, e se falhasse? Então, todos os scripts eram atualizados e armazenados em uma área específica, e havia uma máquina pronta para entrar em ação, como houve necessidade em um determinado momento, se o hardware ou o software falhasse. E análise dos logs do firewall e resposta a incidentes. Atualização de sistemas operacionais de serviço. Para isso, houve necessidade de se participar de listas do chamado underground, saber o que estava se preparando de ataque ou iminentes problemas de segurança para se tirar do ar serviços ou se atualizar, fazer planejamento dessa atualização, já que eram mais de 80 servidores internos sob nossa administração, os pentestes e identificação e desativação de serviços desnecessários, manutenção do servidor de log centralizado, a política de segurança local, ou seja, a instalação, a implementação de assinatura hash dos binários em todos os principais servidores, enviando logs de ferramentas para o log host. Então, o nosso log host, além de concentrar os logs dos serviços, também mantinha as assinaturas hash dos principais binários, manutenção da base de dados centralizada de assinaturas, os backups, documentação da atividade do núcleo. Isso foi o mais difícil inicialmente, mas que culminou num apoio a outros grupos de resposta. A falta de documentação ou de formalização de como funcionava um grupo de resposta inibia a criação de outros grupos. Na época surgiu, por exemplo, o GRIS, aqui da UFRJ, o Nariz, junto com outros colegas, conversava nesses eventos, por exemplo, com o GRIS e fazia essa cooperação com o CAIS e com o CERT. O Noé, lá do POP do Rio Grande do Norte. Serviços à comunidade. Depois de 2 anos de atividades do Nariz, foi a hora de mostrar serviço à comunidade, fazendo palestras dentro da instituição, fora, participando de eventos e cooperando externamente. Então, deixou-se de se fazer um trabalho de apagar incêndio e passou-se, de fato, além de trabalhar preventivamente, colaborando com outros grupos. E, com isso, veio o reconhecimento. Esse é um mapa mais atualizado e, mesmo assim, observe que o Nariz está lá, né, do Nordeste, foi o primeiro grupo do Nordeste reconhecido nacionalmente como grupo de resposta formalizado. Hoje nós já temos aqui vários grupos espalhados. Isso é um reflexo da necessidade do tratamento de incidentes de segurança dentro das instituições, principalmente instituições financeiras. Observe aí que hoje os grandes bancos ou grupos financeiros já têm seus próprios grupos de resposta. Isso era uma questão natural. Isso porque o que se comentava bastante até então era que os bancos privados que não tinham seu grupo de resposta e toda a vida que passava por incidentes tinham que recorrer à Polícia Civil, que não tinha tanta gente ou tanto preparo quanto os grupos da Polícia Federal, torciam para que o grupo que praticava o incidente contra aquele banco também respingasse ou tivesse alguma ação junto à Caixa Econômica quando a Polícia Federal poderia entrar em ação. Era quem tinha, até então, mais preparo para tratar incidentes de segurança junto às instituições financeiras. Mas é fundamental, ou foi fundamental, para as instituições financeiras terem seus próprios grupos de resposta para tratar internamente, tomar decisões, e aí começaram a surgir os teclados virtuais, anti-keyloggers e soluções de segurança, inteligência artificial para identificar perfis de usuários para acessar fraudes antes ou bloquear cartões e entrar em contato com usuários. Tudo isso partiu de uma consciência interna dessas instituições em criar seus grupos ou mecanismos para atuar em incidentes de segurança preventivamente também. Internacionalmente, isso também é um gráfico atualizado do CERT, e observe que entre os grupos reconhecidos internacionalmente está aqui o Brasil e o Nariz está aqui discretamente no cantinho, reconhecido internacionalmente também.
principais dificuldades, isso aqui eu acho que é uma boa parte de vocês também deve ter ouvido falar ou passa por isso. Muito trabalho para pouca gente. O uso de bolsistas em instituições sem recursos para contratação de uma grande equipe é difícil do ponto de vista de continuidade. Muitos passaram por lá, foram treinados e automaticamente, com 6 meses ou 8 meses, foram contratados por outras instituições para trabalhar, ganhando bem mais do que uma bolsa, com certeza. E outras atividades da equipe, boa parte dos 3 também fazia parte da equipe de redes, e desde atendimento de telefone a configuração de computadores, também tomava conta da segurança da informação. Política de segurança mais abrangente, a dificuldade desse tipo de política em instituições públicas, né, a dificuldade de você restringir determinados tipos de acesso ou forçar ou solicitar que haja uma formalização de uma assinatura de responsabilidade na utilização de recursos em ambientes, instituições públicas, passa muitas vezes por gestores mal informados ou gestores que não têm interesse em colaborar. Acho que também ninguém passou por isso aqui. Conscientização dos usuários, a segurança versus usabilidade. Quanto mais se restringia o acesso ou utilizava-se de criptografia, por exemplo, substituindo serviços sem criptografia, falar com os webmasters, por exemplo, para substituir o FTP por SCP, era uma coisa bem simples do ponto de vista visual, as ferramentas eram parecidas, mas isso, pelo simples fato de dizer que a conexão ia ficar um pouco mais lenta, gerava um certo desinteresse e a solicitação de se manter serviços sem criptografia, falta de cooperação de alguns grupos de resposta, muitos incidentes reportados não tinham retorno, não tem retorno, e ausência de legislação específica gerando impunidade. O caso mais... um exemplo bem específico para essa situação, nós passamos quando um grupo nacional, que foi bastante conhecido de pichação de páginas, chamado BHS, Brasil Hacker Sabotage, que pichava 2.000 páginas por dia, se vangloriava disso, tinha um dos componentes lá em Natal, e por ter pichado 3 páginas de servidores internos da instituição, nós entramos, junto com a Polícia Federal e cooperação com outros colegas, buscando indícios para chegar até cada um fazendo a sua parte, isso é importante. O grupo de resposta não deve estar chutando porta, nem policial deve estar lá dentro do setor pericial, cada um fazendo a sua parte. O fato é que chegamos a identificar os três pessoas que faziam parte desse grupo, e um deles era lá de Natal. Depois que passamos isso para a polícia, esperamos que isso resultasse em alguma coisa. O fato foi que fomos contatados algum tempo depois pela imprensa local para falar sobre como é que era feito a segurança dentro da UFRN. Não sabíamos que por trás tinha aquele interesse de fazer um sensacionalismo. O fato foi que demos uma entrevista e colocaram em um lado da página do jornal, grupo de segurança... grupo de especialistas faz a segurança da UFRN, explicando quais eram as atividades do dia a dia e a importância de se ter um grupo de resposta a incidente. Do outro lado da página tinha a foto do integrante do BHS num shopping lá de Natal, de braços cruzados, página completa dizendo: invadi e invado de novo. Então, essa sensação de impunidade, você vê pessoas que colocam o rosto, dizem que fizeram, e por essa sensação de falta de legislação para levar adiante uma situação dessa, chega a frustrar o trabalho de grupos de resposta. Dicas importantes do dia a dia. Na hora de notificar um incidente, por que se está notificando? Tem gente que não sabe. Aconteceu um caso, por exemplo, em que houve um ataque contra uma de nossas máquinas, identificamos uma máquina aqui de São Paulo com ADSL, mas com IP público. Vimos que ela tinha um servidor FTP, pelo servidor FTP tinha o nome da empresa, buscamos o endereço da empresa, ligamos para a empresa e não para o responsável pela ADSL, que era inútil na época, esse tipo de contato. E a pessoa que atendeu disse: nós queríamos falar com o administrador da rede. Aí ele disse: como assim? A pessoa responsável pelo computador. Sim, sou eu. Olha, porque houve um incidente de segurança. Ele: como? Não, é porque
usaram o seu computador para entrar no meu computador. E foi, né? Olha, você pode cooperar, você pode ajudar? Aí ele disse, posso sim, isso é muito grave, não é? Eu disse, é. Então o que a gente queria? A partir de então, passar alguns procedimentos para pedir que ele entrasse na máquina e nos mandasse uma cópia dos logs. Aí ele chegou e fez, você quer a senha de root? Né? Isso causou um choque de uns 5 ou 10 segundos, e depois a gente, diante da situação, disse, você pode passar, por favor? E ele passou por telefone a senha de root, nós conectamos nessa máquina, era uma peneira, cheia de, era uma mina de explosivos ali, né, cheio de backdoors ali, era o que nós, se havia, na pichação em massa, chamada mass defacement, lá era, sei lá, comprometido em massa, havia resquício de várias pessoas que usavam ali diariamente aquela máquina, e quando nós fechamos todas as portas, um primeiro pensamento foi o seguinte, nós botamos um log só para ver as tentativas de acesso às backdoors que existiam antes lá. Era uma coisa absurda, mas coisas de passarem a noite toda tentando, e colocamos um fakezinho, um servidor fake para ele tentar, e como se tivesse só trocado a senha, e a quantidade de senhas, eu acredito que pela quantidade de informação que tinha nessa máquina, gerou, pelo tempo também, um certo comodismo dos atacantes, e começaram a relaxar. O fato é que descobrimos lá um monte de coisa, e depois de tudo isso feito, ligamos para agradecer, e atualizamos os serviços da máquina daquela instituição específica, e dizendo até o ramo que ela participava. E mandamos um manual com orientações de como é que ele podia, dali para frente, manter a segurança mínima daquela máquina, fechando as portas. A origem pode não saber que está sendo utilizada. A primeira e quase sempre suficiente tentativa de parar alguns tipos de ataque é notificar. Alguém sabe, alguém está atacando e nunca foi notificado. Se ele está no estágio, por exemplo, de sondagem, não fez o ataque efetivo, mas houve uma notificação, pode frear a tentativa de comprometimento. Outros problemas de maior gravidade podem vir. A cooperação, nesse caso houve cooperação até excessiva, né? Para quem deve se notificar, identificar quais são os grupos de resposta a notificar. As informações relevantes que devem ter uma notificação. Dizer qual foi o incidente, os logs comprobatórios junto, análise desses logs, explicando, não manda os logs do acesso, mas olha, da linha tal do log até a linha tal do log está dizendo isso. Às vezes o gestor precisa, ele quer colaborar, mas não sabe o que significa aquela prova que você está enviando para ele. Data e hora dos incidentes, informação sobre local e horário, mantendo a consistência temporal, verifica se a máquina está com a hora desatualizada, por exemplo. Endereços IP envolvidos, correlação, se houve incidentes, algum incidente anterior, se você faz o registro disso, e isso é interessante para quem está sendo notificado, houve um ataque vindo da sua rede, ataque semelhante aconteceu há 4 meses atrás. Tem gente que olha isso, caramba, esse cara de fato está preocupado com o que minha rede está fazendo com a dele. Mas é necessidade de fazer essa correlação. Política de segurança institucional, sanções, restrições, recomendações e o que será feito na caso de reincidência ou ausência de resposta. Nesse caso mandamos a notificação, não houve retorno, na próxima teremos que fazer algum tipo de restrição. Isso tem que estar de acordo com o seu checklist do grupo de resposta. O que aprendemos? Recomendações finais aqui. Para a continuidade de um grupo de resposta, não pode se basear em uma pessoa. Tem que se preparar e buscar manter a independência de pessoas, sempre passando o serviço. Nós tivemos um problema com um provedor, que o dono do provedor foi assassinado numa cidade lá do Nordeste, e fomos contratados ou chamados para aprender como funcionava o provedor e ensinar a equipe técnica dele, porque mais da metade das senhas e serviços eram gerenciados exclusivamente pelo dono. Então, isso também é um problema que pode ser comum nos grupos de resposta, quando concentram atividades específicas na mão de uma pessoa. Preparar a substituição, sucessão de membros, formalizar esse grupo e a estrutura, ter documentos claros, de preferência vinculados à estrutura da instituição. Se a estrutura tem as normas de funcionamento da estrutura administrativa, o grupo tem que estar dentro. Respaldo da instância
decisória, tem que haver um respaldo de quem responde para poder efetivamente as punições serem feitas ou as sanções, e um programa de estágio para preparar novos analistas com cuidado nos antecedentes. Hoje já temos leituras complementares bem interessantes. Eu deixo aqui 3 leituras interessantes para grupos de resposta a incidente que não tínhamos na época da criação do Nariz, por isso que foi tão informal. O livro Resposta a Incidentes, esse documentozinho já deve ter sido atualizado, mas foi fundamental a partir de 2003, que é um modelo organizacional para grupos de resposta a incidentes. Eu coloquei aqui no site, lá no meu site, ricardokleber.com/research.pdf, mas quem não achar no Google pode pegar essa versão de 2003 que eu disponibilizei lá para vocês. E o CERT, que tem uma página com muita coisa, inclusive muita coisa em português, com factos, orientações sobre como montar um grupo de resposta a incidentes. Eu esperava trazer alguns outros estudos de caso para conversar com vocês, mas preferi trazer para vocês essa explanação de o que passamos, o caminho das pedras para chegar a 10 anos de um grupo que se consolidou dentro de uma instituição acadêmica e que hoje coopera com outros grupos aí no Brasil.